Em outubro de 2022, diversas reportagens falavam sobre o ex-jogador de basquete, Oscar Schmidt, um dos maiores no mundo no esporte, e sua decisão de interromper seu tratamento contra um câncer. O câncer do ex-atleta era um glioma, um tipo de tumor cerebral. Quer saber mais sobre os tumores cerebrais? Então continue ouvindo esse episódio, com a participação especial do médico oncologista Dr. Rafael Vargas e a doutora Paloma Tust. Eu sou o Victor Alves e está aqui comigo minha colega Mariana Debastiani. Nós somos estudantes de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e iremos mediar essa conversa com o Rafael e a Paloma. O roteiro é de Christian Menegon, Gabriel Bonner e Giovanna Mantovani. Nosso convidado, Rafael, possui graduação em Medicina pela Universidade Luterana do Brasil e mestrado e doutorado pela URGS. Fez residência médica em Oncologia Clínica pela Irmandade Santa Casa de Porto Alegre e em Clínica Médica pela Santa Casa de Rio Grande. É professor de Medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, supervisor do Programa de Residência Médica e coordenador do Serviço de Oncologia Clínica da Santa Casa de Porto Alegre. A nossa convidada é a doutora Paloma, graduada em Nutrição pelo Centro Universitário Metodista, possuindo especialização em Nutrição Clínica e Funcional, Fitoterapia Funcional pela Unixul, além de mestrado em Ciências Médicas pela URGS, com experiência em pacientes oncológicos. Durante 10 anos, foi a nutricionista do Núcleo da Mama. Atualmente, trabalha em seu consultório particular. Tem cursos online de nutrição na cozinha e é docente de gastronomia funcional e de nutrição oncológica e doenças autoimunes, saúde da mulher na pós-graduação da VP Consultoria Nutricional. Tudo bem, doutora Paloma? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui nesse projeto lindo que vocês estão trazendo com muita informação para nós. Tudo bem, pessoal? Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês, que já foram meus alunos, né, com a doutora Paloma. Espero a gente fazer um bate-papo muito produtivo hoje. Esse podcast foi desenvolvido pelos estudantes de medicina da UFSPA, com o objetivo de trocar experiências entre você e profissionais da saúde sobre as principais doenças do sistema nervoso, de um jeito breve, prático e acessível. Para começar o assunto, Prof. Rafa, o que é o câncer de sistema nervoso central? O câncer que acomete o sistema nervoso central não é só o câncer no cérebro. O sistema nervoso central é composto pelo cérebro e a medula espinhal. Então, todos os tumores malignos que acometem o cérebro e a medula espinhal são tumores do sistema nervoso central. A gente tem que lembrar, né, do que é formado o nosso sistema nervoso central. A maior parte são células da glia. Por isso que os tumores primários do sistema nervoso central, os mais comuns são os gliomas. Mas se a gente for avaliar de uma maneira mais ampla, o tumor mais comum do sistema nervoso central é a metástase. A metástase cerebral de tumores que são oriundos principalmente do tumor de mama, do tumor de pulmão, de tumores do trato gastrointestinal, do melanoma e de rim. Tem alguma faixa etária que é mais comum, ou paciente que já tem alguma doença prévia? O que as pessoas em geral assim precisam preocupar quanto a isso? É uma boa pergunta. Na verdade, os tumores do sistema nervoso central, eles acometem todas as faixas etárias, né? A gente tem em crianças e tem adultos jovens e vai ter em pessoas mais idosas. O mais comum, né, do tumor primário do sistema nervoso central, os gliomas, ele acomete mais a faixa etária de idosos, a partir dos 60, 70 anos. E aí o que a gente tem que sempre colocar como alarme para essas pessoas? O início de uma dor de cabeça nova ou uma dor de cabeça mais intensa, perda de alguma função motora, fraqueza dos membros, convulsão nova. Então são coisas que a gente tem que ficar atento. São sinais de alarme. O sintoma mais comum, já falei, né, 50% é a dor de cabeça. Daí a dor de cabeça tem alguns sinais de alarme, principalmente se a dor de cabeça acorda o indivíduo à noite. São sinais de alarmes que a gente tem que estar atento, que pode ter alguma alteração do sistema nervoso central e aí no cérebro. Neuroouvinte, você tem um conhecido ou familiar que teve um tumor no cérebro? Conta pra nós pelo link na descrição do episódio. Doutora Paloma, tem algum alimento que possa nos ajudar a prevenir câncer ou se preparar para esse tipo de doença? Essa é a pergunta de milhões, né? Todo mundo quer saber qual é a pílula mágica que vai fazer essa prevenção. Na realidade, na nutrição, quando a gente estuda oncologia, a gente sempre sabe que não existe um alimento específico, mas é um padrão dietético que leva a uma redução de risco. Em cada tipo de tumor é um pouco diferente. Nos tumores de região central, né, de cerebrais, a gente tem a dieta mediterrânea,
ainda como o melhor padrão de prevenção, e uma microbiota intestinal adequada, que é uma microbiota que está associada à melhor resposta imunológica, seja de imunidade inata ou de imunidade adaptativa. E aí perguntam, suplemento de probiótico é a vez? Eu já vou fazer outra pergunta. Não, na realidade é padrão dietético. Então eu não tenho como escolher um alimento, eu tenho como te dizer um padrão dietético. Então, Dr. Rafael, quais seriam as formas de tratamento? Existem várias formas de tratamento, né? Vai depender onde é que esse tumor está localizado, né? Se a gente está falando de um tumor no cérebro, né? O tratamento primordial sempre vai ser a cirurgia, né? Se possível. E esse paciente, ele pode receber um tratamento complementar com radioterapia ou quimioterapia. Mas esse tumor, às vezes, ele pode estar localizado coluna, né? Na nossa medula, que também passa por uma cirurgia. Então, é difícil elencar um padrão. Vai depender também, né? De qual é o tipo de tumor. Isso pode mudar o protocolo de quimioterapia, inclusive até a questão da abordagem cirúrgica. Mas eu acho que o que a doutora Paloma comentou é muito importante, isso da questão de uma dieta mediterrânea, uma dieta balanceada, né? A gente sempre explica para os pacientes, né? Tem que ter uma dieta balanceada. Mas, apesar de ser o ideal, não é a mais barata às vezes. Às vezes é difícil de ter o acesso, porque hoje o que é mais fácil a gente ter acesso é o ultraprocessado. Ele é mais barato, ele é só... não tem que às vezes ter preparo, né? É feito no micro-ondas, só que ele é muito mais danoso à saúde. Então, muitas vezes o que a gente tem que pensar em termos de políticas públicas é se a gente não deveria ter uma maior sobretaxa em alimentos ultraprocessados, com alto teor de sódio e subsidiar, né, esses alimentos mais saudáveis, dando até preferência para a agricultura familiar, para os orgânicos, porque se a gente for colocar na conta, não é só o consumo, né, mas de comprar, mas tu tem que preparar o alimento. Isso sai caro. Tem a questão do teu tempo, e se às vezes tu não tem tempo, tu tem que terceirizar isso. Então isso já foi visto, assim, que às vezes ter uma alimentação saudável requer, tu tem que ter um investimento, né, e requer o seu tempo de preparar o alimento, né, isso, e hoje no corre-corre do nosso dia a dia é difícil. Isso é uma mudança, né, de comportamento. A gente vê desde os nascidos em 70, 80 e 90, a gente tem acesso muito mais fácil à alimentação. A gente vai no super, compra um congelado, compra um ultraprocessado e aí consome. Só que o que a gente tá vendo é que isso tá repercutindo na nossa saúde e a gente tá vendo agora, assim, câncer em pessoas mais jovens, né? Não em sistema nervoso central, mas cânceres mais comuns, como câncer de cólon. A gente também tem que fazer essas reflexões, que é importante a gente ter o acesso, mas a gente tem que garantir o acesso a toda a população. Achei ótimas as colocações e bem interessante essa nossa conversa a respeito de mudança de hábito e de qual é a dificuldade que vem junto dessa adequação da alimentação, né? Custo até pode ser, se a gente for comparar alguns alimentos ultraprocessados já prontos com alimentos processados de alta qualidade, que a gente chama, obviamente o custo vai ser bem maior dos processados de alta qualidade. Agora, se a gente for comparar um alimento ultraprocessado com um alimento preparado em casa, o custo do alimento preparado em casa é de 1/3 a metade do comprado pronto. E a grande diferença pra mim não é nem tempo, nem custo, é educação. Porque se as pessoas soubessem como preparar de forma adequada, se elas fossem organizadas para preparar isso tudo de forma adequada, se elas tivessem aprendido isso desde a sua infância, esse seria o hábito automatizado e não o novo hábito aprendido. Sempre que a gente tem um novo hábito, a gente tem um tempo gasto para pensar em executar aquilo de uma forma adequada. Quando a gente aprendeu aquilo intrinsecamente, aprendeu a escovar os dentes, escova os dentes sem nem perceber que tá gastando tempo. E aí quando vai reaprender a se alimentar de uma forma mais adequada, reaprender a cozinhar de uma forma que realmente priorize a manutenção dos nutrientes, vai gastar um tempo. E esse tempo que é o nosso grande intuito na nutrição em cada vez diminuir mais. Por isso que eu sempre foco, seja no consultório, seja no Clube Nutrição na Cozinha, em nutrição na cozinha. Nutrição, ela não passa longe da cozinha, é impossível isso acontecer. E todos os estudos melhores em nutrição e oncologia e intervenção são estudos que os pacientes foram levados para a cozinha. Os melhores estudos de adesão, novo padrão dietético, um padrão dietético mediterrâneo, os pacientes foram para a cozinha e a partir de lá, deles conseguirem vendo alguém que conhece como preparar, que sabe como preparar, fazendo aqueles alimentos, eles provando aqueles alimentos, conseguiram sim incorporar esse novo hábito. Para mim, essa é a solução. Não, acho perfeito, concordo plenamente. Na verdade, o que a gente tem
tem que fazer é reaprender. Eu costumo dizer que uma das maiores invenções da humanidade mudou muito o nosso comportamento nutricional é a questão da invenção do micro-ondas. Não que o micro-ondas vai dar câncer, né, gente? Não tem nada a ver com isso. Mas o micro-ondas facilitou o acesso aos alimentos e dentre esses alimentos ultraprocessados. E essa questão do paciente na cozinha, isso é super interessante, tá? O paciente ter a experiência de preparar o seu próprio alimento, sentir o sabor, isso vai aumentar a adesão e vai ser mais fácil do que dele incorporar esse novo comportamento, que é um comportamento saudável. E que isso a gente sabe que pode diminuir o risco de desenvolvimento de não só de câncer, mas de doenças cardiovasculares. Com um paciente que tem esse diagnóstico, que muitas vezes é assustador, que é diagnóstico então de, por exemplo, um câncer de sistema nervoso central, ele vai precisar, muitas vezes, passar por cirurgia. A neurocirurgia de remoção de um tumor pode, apesar de ser uma cirurgia pouco invasiva, ainda assim é um grande procedimento. E é um procedimento que vai ter efeitos na vida inteira do paciente. O paciente vai ter que dedicar uma boa parte do seu tempo para poder se recuperar. O que pode fazer na alimentação para o paciente se preparar para essa cirurgia e se recuperar dessa grande cirurgia? A própria Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela preconiza que o estadiamento do paciente oncológico ele seja feito pelo seu médico responsável e, ao mesmo tempo, seja feito o estadiamento nutricional desse paciente pela nutricionista responsável. Infelizmente, isso a gente não vê acontecendo de uma forma realmente generalizada, por falta de acesso, se a gente pensar em população em geral, e mesmo por falta de conhecimento, se a gente pensar em população mais específica. Porque é muito importante, principalmente em cirurgias de grande porte, a gente usar alguns nutracêuticos, alguns alimentos imunomoduladores que vão diminuir o risco de infecções de repetição pós-cirúrgica, que vão melhorar o tempo de recuperação pós-cirúrgica. E isso precisaria ser feito com pelo menos uns 30 dias antes, que é mais ou menos o tempo que demora um estadiamento. Então a gente precisaria ter toda essa avaliação nutricional prévia com orientação nutricional prévia da cirurgia. Pensando num pós-cirúrgico imediato, a gente tem uma questão de consistência de dieta, que é bem importante, dependendo de qual área foi afetada e quais foram as consequências da cirurgia. Então a consistência da dieta muda muito, e consistência de dieta pastosa ou branda não quer dizer comida de baixo valor nutricional. Infelizmente, a gente ainda vê isso acontecendo na grande maioria dos hospitais. O paciente no pós-cirúrgico recebe uma dieta com baixa densidade nutricional. A gente tem dados mostrando que 72% dos pacientes oncológicos pós-cirurgia não consomem 25% da refeição. Ou seja, eles entram em desnutrição grave. Por quê? Porque a dieta oferecida para eles ou é inadequada em consistência ou está na consistência adequada, mas consequentemente o paladar fica muito ruim. Então a gente precisa urgentemente ter uma visão de nutrição oncológica como tratamento e não simplesmente como alimentar aquele paciente no pós-cirúrgico. Vou aproveitar esse bate-papo e vou perguntar, como é que tu percebe isso na prática, né? Se essa via alimentar ela é realmente bem avaliada antes da cirurgia, se o paciente tem essa reavaliação de uma forma que realmente seja rápida a ponto dele não chegar a uma caquexia importante que vai diminuir o tratamento ou até que vai aumentar o seu risco de óbito. Excelente pergunta. Assim, em grandes centros, tá? A gente já tem muito avançado assim as reuniões multidisciplinares. Então, lá na Santa Casa, a gente tem uma reunião multidisciplinar que a gente discute todas as primeiras consultas com participação de psicologia, nutrição, fonoaudiólogo, assistente social. E cada tipo de tumor tem uma reunião multidisciplinar. Então, se discute isso. O que a gente tem, às vezes, um pouco mais de dificuldade é organizar o início, por exemplo, de uma dieta imunomoduladora pré-operatória. O que a gente está vendo agora, os casos estão chegando muito avançados e se tem uma urgência em iniciar o tratamento. Então, não se consegue ter essa organização que seria o ideal, mas por uma questão muito de urgência de tratamento. Por exemplo, além da via alimentar, outro fator que também é super importante é a avaliação odontológica. A avaliação odontológica também é essencial para iniciar qualquer tratamento oncológico, mas tu tem que ter tempo para organizar isso. E a dieta imunomoduladora, pelo menos uma semana, 5 dias, mas tem que organizar isso. E às vezes a gente chega com o paciente numa situação de urgência muito grande que tu tem que entregar o tratamento. Aí tu tem que correr atrás da máquina no pós-operatório depois. Mas se eu vejo assim um movimento, né, em grandes centros onde que se tenha um costume em lidar com o paciente oncológico, sim. Principalmente ali fazendo daí a propaganda ali na Santa Casa ali, é muito comum a gente ter
ter uma proximidade muito grande, né, do pessoal da nutrição, né, não só da nutrição, mas também dos nutrólogos, tá, nesse approach, porque a gente sabe que o paciente que tem um preparo nutricional melhor, ele vai ter menos complicações pós-operatórias, vai internar menos via emergência, vai ter menor tempo de internação, isso principalmente para tumores do trato gastrointestinal e cabeça e pescoço. Então, Dr. Rafa, a gente percebe que o tratamento pode mudar o dia a dia de uma pessoa, fazendo com que ela precise se adaptar. É nessa linha que pensamos na vida de relação, que é o convívio diário na sociedade. O tumor cerebral costuma atrapalhar e quais as ferramentas que a gente tem para melhorar isso? Sempre quando a gente tem uma má notícia, vocês lembram as fases que o paciente passa, né? Todos nós passamos, né? A negação, a barganha, a depressão, a raiva e o último se chamava aceitação. Mas ultimamente, pessoas da área da saúde e da saúde mental têm trocado esse aceitação por adaptação. E na verdade, quando a gente tem alguma doença, que a gente vai fazer um tratamento e vai se curar, a gente pode ficar com alguma sequela. No caso dos tumores do sistema nervoso central, a gente pode ficar com uma sequela motora, uma sequela sensitiva, alguma questão cognitiva, alguma questão até de memória. E o que a gente tem que trabalhar com os pacientes é a questão da adaptação. Tem que se adaptar a esse novo modo de viver. Isso não quer dizer que isso vai deixar ele ser uma pessoa menos capaz. Ela vai ser capaz de executar as suas funções, mas ela vai ter que se adaptar de fazer de uma maneira diferente. Então, às vezes, pode ser que o paciente tenha uma dificuldade, por exemplo, de lembrar de alguma coisa, problemas de memória, ele vai ter que fazer exercícios de técnicas de mnemônica, mas ele vai conseguir sim ter uma vida normal, porque a gente tem que aprender a se adaptar. A vida é uma eterna adaptação, é o exercício contínuo de uma adaptação, e às vezes uma doença nada mais é do que a gente acelerar um pouco essa adaptação. Tô certo? Tá ótimo, adorei essa ideia. E eu acho bem interessante a gente pensar em adaptação em paciente que faz radioterapia, por exemplo. Os pacientes em radioterapia, eles normalmente têm um hipofuncionamento glandular e, consequentemente, eles têm muito menos salivação. E aí eles precisam adaptar a consistência, precisam adaptar para o uso de uma saliva artificial, para o uso de algum fitoterápico como gengibre ou cravo, que fique na boca para diminuir a chance desse paciente ter uma contaminação de bactérias patogênicas de cavidade oral, que é uma coisa muito importante. Precisa adaptar a sua forma de preparo dos carboidratos, porque a digestão vai ser diferente, porque tem inibição da alfa-amilase, e isso tudo é adaptável. A gente só precisa olhar para aquele paciente e lembrar que ele está fazendo uma irradiação e que vai ter essas consequências. E isso é uma das coisas que eu vejo ainda na nutrição engatinhando. Essas adaptações, muitas vezes, elas demoram para acontecer e o paciente fica com muitos sintomas durante muito tempo. Aproveitando esse gancho da readaptação e da vida em sociedade do paciente que tem câncer e que está passando por um tratamento, a nossa sociedade utiliza a comida como uma forma de reunião, de comemoração, ou às vezes uma forma de compensação. Se eu já estou doente, por que eu vou me privar? Por que o paciente oncológico tem que mudar essa forma de pensamento? E como é que daí funciona, já que a nossa vida social gira em torno da comida? Essa é uma grande pergunta, né? Todo paciente oncológico ganha um bolinho, ganha uma torta, ganha um docinho de presente. Mas eu não acho que é só o paciente oncológico que tem que mudar, a nossa sociedade como um todo que tem que mudar. Vou dar um exemplo bem claro. Festa de aniversário infantil. Só tem porcaria para as crianças comerem. E aí as pessoas começam a fazer associação de sistema límbico que faz prazer e consumo junto. Então, o prazer, ele é associado ao docinho. O prazer, ele é associado à batata frita. O prazer é associado ao sorvete. E aí a gente precisa fazer uma mudança de pensamento de sociedade. A gente pode ter muito bem prazer em alimentos super saborosos e saudáveis ao mesmo tempo. E aí a gente volta para a questão da educação. O que a gente vai ensinar? A gente precisa ensinar as pessoas a fazerem outros preparos que elas não estão acostumadas e que podem muito bem ser saborosos. Vou dar um exemplo. Então vamos ensinar a fazer torta de legumes, que vai ser super gostosa, pode estar num formato diferente a cada vez e vai ser prático de ser feito, pode ficar congelado e ser utilizado ao longo do mês
mês inteiro. E aí, sempre que eu tenho pacientes oncológicos, eu atendo, eu sempre peço para que algum familiar venha junto, até porque eles estão muito cheios de informação, eles precisam de 2 ouvidos a mais, e esses familiares tragam esse ouvido ativo para eu vou presentear esse meu ente querido com algo que realmente seja um presente. Muitas vezes os pacientes têm náuseas, têm enjoos, e se eles comerem um doce, por exemplo, um bolo de chocolate com creme de leite, vai piorar o estado nutricional deles, eles vão ficar mais nauseados, eles vão ter mais diarreia, vai piorar os efeitos colaterais e não melhorar. Só que as pessoas não sabem como transmitir afeto através de outros alimentos. Então a minha sugestão é, sempre facilitem um pouco a vida dos familiares também. Digam, olha, eu adoraria ganhar de presente tal alimento que é saudável, eu gosto e vai me fazer bem. Porque aí os familiares vão conseguir doar afeto sem fazer o uso de um alimento que não seja tão interessante. E acho que para ajudar também muito os teus pacientes e todo paciente oncológico e todo mundo que quer ter, então, essa prevenção, Prof. Paloma nos dá um curso, né? Pode contar um pouco mais sobre nutrição na cozinha, Prof? Posso. Não é nem mais um curso, né? Eles foi se moldando e se transformou num clube. Exatamente por essa questão da socialização. A alimentação, ela tem muito da questão social. Nós somos um clube de várias pessoas que troca ideias, que traz as suas angústias, as suas dificuldades na cozinha. E eu tenho várias aulas online gravadas, onde as pessoas têm acesso a conteúdo tipo dieta e sistema imunológico, substitutos de lácteos, 50 formas de preparar vegetais de forma diferente. E além disso, a gente tem 2 vezes por mês aulas ao vivo comigo, que é para sanar dúvidas e também para trazer questões de discussão. Ele foi inspirado num conceito que é de Blue Zones, onde os lugares mais longevos do mundo, as pessoas elas se encontram muitas vezes para cozinhar juntas. E uma das questões que faz diferença nas Blue Zones é o estado nutricional e o tipo de dieta. Então, a grande maioria das Blue Zones, a dieta é um dos fatores associados a maior longevidade, maior qualidade de vida. E essa é a ideia, que a gente possa ser um grande grupo. E lá tem nutris, tem médicos, tem fisioterapeuta, tem público leigo, administrador, porque é uma troca mesmo e é uma evolução contínua de todos. Doutor Rafael e doutora Paloma, qual a mensagem final vocês gostariam de deixar para os nossos neuroouvintes? Não, primeiro eu queria agradecer o convite. Na verdade, eu acho que não necessariamente falar sobre tumores do sistema nervoso central, mas eu acho que foi abordado aqui muito a questão de mudança de hábitos, comportamentos, né? Porque isso não só vai ser benéfico para a questão de prevenção dos tumores do sistema nervoso central, outros tumores ou até doenças cardiovasculares, mas o que se a gente tem observado, né, doutora, falando que essa mudança de comportamento, ela tem um ganho em qualidade de vida. As pessoas vivem melhor se elas souberem conseguir ter a adesão, uma boa adesão nessa mudança de hábitos. Então, de novo, a doutora Paloma tinha comentado nisso. A gente tem a questão de uma dieta balanceada, mas também lembrando a questão do exercício físico, né? E aí tem várias questões de... Hoje se considera que é 300 minutos por semana, né, de exercício físico moderado, pelo menos. Mas então, o exercício físico, a dieta, evitar o fumo, se possível evitar o álcool, garantir uma boa noite de sono, coisa que também é super importante. Quando a gente fala de exercício físico, tentar fazer uma combinação do exercício aeróbico com a musculação, tá? Que também é importante, se considera que pelo menos 2 vezes na semana de musculação. Não precisa pegar muito peso, mas que se tem alguma carga, isso aí é benéfico, isso é um investimento que vocês vão estar fazendo para daqui 20, 30 anos e fazer o casamento, né, com exercício aeróbico. Então isso aí, o que é, gente? É qualidade de vida. A gente sabe que a expectativa do brasileiro tá aumentando. Hoje, um gaúcho, em média, vive 78 anos. No Brasil, daqui 30 anos, a gente vai chegar aos 80 anos. E a grande questão que a gente se faz é assim, não, se eu vou vir até os 80, eu quero chegar bem aos 80. Tem que chegar com qualidade de vida, porque não adianta a gente prevenir as doenças, chegar, mas tá com uma série de limitações. E como é que a gente vai diminuir? Como é que a gente vai essa velhice com qualidade de vida? Trabalhando nessa prevenção, com alimentação, exercício físico, sono e doses diárias de felicidade, né? A gente saber que no final o que a gente sempre tem que priorizar é os nossos amigos, a família, né? Os nossos filhos. Isso também nos dá a nossa saúde mental. Eu acho que na verdade essas seriam as minhas contribuições. Agradeço pelo convite e fico à disposição aí. A doutora Rafael fez comentários maravilhosos, hein? Que delícia. Eu tô muito feliz em participar desse projeto, desse podcast, é muito bom. Traz pra mim uma coisa que é muito
muito interessante que na nutrição, às vezes, a gente ainda vive muito distante, que é de uma equipe interdisciplinar, né? E um olhar para o paciente integrado, um olhar para o paciente de todas as suas formas, com todas as suas necessidades. O tratamento nutricional oncológico, ele é um tratamento que ele deve ser bem individualizado, e eu ainda vejo pouco isso no nosso país, ainda vejo poucas pessoas com acesso e também poucas pessoas sabendo da necessidade ou indicando isso, e eu espero que isso mude. A prevenção, a gente já vê isso, tudo que o Rafael comentou, sendo mais divulgada e realmente as pessoas tendo acesso a esse tipo de informação, mas que cabe a nós, profissionais da área da saúde, falarmos bastante sobre o tratamento e para que esses pacientes sejam encaminhados para todos os profissionais da área que sejam necessários, seja o fono, seja o dentista, seja o oftalmo, nutricionista, pelo seu médico receptor. Então é um grande prazer participar disso e estou sempre à disposição. Infelizmente, chegamos ao final do episódio. Dr. Rafael e doutora Paloma, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e por terem ajudado na construção dessa ponte entre a neurologia e nosso dia a dia, principalmente daqueles que acompanham o nosso podcast.